Fala galera, bom dia. Eu tô gravando esse vídeo porque me pediram para fazer uma análise sobre o que aconteceu até chegar nesse momento onde a Rússia passa a invadir a Ucrânia. Eu já gravei uma sequência de stories explicando sobre a questão argumentativa e narrativa. Você pode olhar no meu destaque que tem o nome de Rússia e Ucrânia. E lembrando que esse vídeo aqui não vai ser muito aprofundado porque eu não tenho muito tempo para poder explicar tudo. Então eu precisaria de 30 minutos e eu não tenho esse tempo, então vai ser mais na lata mesmo. Eu acredito que a forma certa da gente olhar essa questão da Ucrânia com a Rússia é, na verdade, enxergar isso como um cabo de guerra, mas não um cabo de guerra entre a Ucrânia e a Rússia em si, e sim entre as forças do Ocidente e do Oriente, ou seja, Estados Unidos e União Europeia contra a China e a Rússia, que são os imperialistas, entre aspas, do Oriente. Tudo isso faz parte de uma tensão multipolar. A partir do fim da União Soviética, o poder mundial se concentra na mão dos Estados Unidos, que passa a ser a maior potência global. E com isso ele controla o mundo. Não à toa, os Estados Unidos têm muitas bases militares espalhadas pelo mundo. Então a gente tem que entender que a existência de um mundo multipolar é ruim para os Estados Unidos, que quer ser uma potência global, ter hegemonia global. Quando os Estados Unidos passa a se posicionar contrário à China e à Rússia simultaneamente e lançar ataques contra os dois, principalmente pela boca dos seus aliados, né, usando os seus aliados para isso, como foi no caso do Brasil, com o Bolsonaro que atacou a China e tararau, isso acaba lançando os dois um no colo do outro. Ou seja, a Rússia e a China passam a se unir contra o imperialismo norte-americano, ou a interferência no Oriente, chama como quiser. A questão é que se a gente for analisar a geopolítica feita pelo Trump e a do Biden, a gente vai perceber que, durante a gestão do Trump, ele conseguiu mover os peões de uma forma a colocar a Rússia e a China um pouco mais afastada. E dessa forma ele tinha mais poder global. A questão que a gente tem que analisar é que o estadunidense ele gosta de ser o dono do mundo, ele gosta de se sentir no poder. E era America Great Again, ser a América forte de novo, né, grande de novo. E isso mexeu muito com o estadunidense, que está vendo cada vez mais a ascensão da China, que daqui a pouco vai ultrapassar os Estados Unidos, e eles sentem que estão perdendo essa hegemonia no mundo. E quando se perde essa hegemonia, você também perde qualidade de vida, o poder financeiro e entre outras coisas. Ou seja, quando Biden ascende ao poder graças aos interesses transnacionais e também um fator de guerra híbrida dentro dos Estados Unidos, a nação estadunidense passa a ver o Biden como um líder fraco, porque ele tem uma postura totalmente contrária ao que tinha o Trump. O primeiro exemplo disso foi o que aconteceu no Afeganistão. Ali foi uma demonstração clara de fraqueza. Além, é claro, que a geopolítica do Biden favoreceu essa união entre a Rússia e a China, ao atacar simultaneamente os dois, ao atacar seus aliados, como no caso os ataques que ele proferiu ao Brasil contra o Bolsonaro. Não sou bolsonarista, mas eu não acredito que seja uma boa estratégia você atacar seus aliados, porque isso aproxima eles dos seus inimigos. Então o que a gente está vendo hoje é o início de uma disputa que pode definir se a gente vai ter um mundo multipolar ou se a hegemonia vai permanecer na mão dos Estados Unidos. Isso eu falo que a Ucrânia não é o ponto principal. A Ucrânia, na verdade, ela estava sendo um bode expiatório para os interesses norte-americanos, os interesses da União Europeia, que fazem parte da OTAN. Ou seja, o que aconteceu foi que a Ucrânia queria se unir ao bloco europeu e também seria um posto avançado da OTAN no Oriente. Assim como eles fizeram com Israel, por exemplo, que é um posto avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ou seja, é como se o seu vizinho tivesse uma arma apontada para sua casa dizendo que não vai atirar e você tem que dormir tranquilo com isso, tudo bem. Eu acho que ou você vai se armar ou você vai atirar nele primeiro, tá entendendo? Vamos deixar essa contextualização mais rápida e eu vou falar um pouco dos interesses de cada país. Por isso, Putin moveu as suas tropas para a fronteira, justamente para botar pressão no Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, para que ele não adotasse essa postura de se unir ao bloco europeu e fazer parte da OTAN, com isso se tornando uma ameaça ali na fronteira da Rússia. E os Estados Unidos faz isso o tempo todo, como apoia Taiwan contra a China, como o Japão agora está acenando a favor da OTAN. Então ele usa países estratégicos como bases avançadas para os seus interesses naquele continente. E o interesse dos Estados Unidos com essa base avançada seria justamente controlar o crescimento dessas potências, China e Rússia. Então, por isso que eu falo para as pessoas, a guerra ainda não começou. O que está acontecendo, na verdade, é uma guerra midiática, uma guerra de informações. E essa é a principal arma dos dois lados. Tudo isso é um jogo estratégico e o Putin sabe jogar esse jogo muito bem. A Rússia usou a Ucrânia como uma forma de ataque à OTAN, mas não um ataque bélico à OTAN, e sim para fazer com que a OTAN recuasse. Ou seja, ali chegou um ponto em que se a OTAN recua, ela nunca mais vai voltar a ter hegemonia no Oriente. E se a Rússia recua, ela vai ser esmagada pelo interesse norte-americano. Então, o ponto principal, na verdade, não é o interesse da Ucrânia em se separar, e sim a forma com que ela está sendo usada tanto pela OTAN quanto pela Rússia para ser o palco dessa guerra entre potências globais. Se o Putin quisesse realmente tomar a Ucrânia e esse fosse o ponto principal, ele já teria entrado lá e tomado e pronto, já acabou, sabe?
há muito tempo. Não teria tido todo esse tempo de diálogo, de negociações. Então, por isso, nosso olhar não tem que ser necessariamente para o que está acontecendo na Ucrânia, mas sim para o que está acontecendo no mundo, entre o Ocidente e o Oriente. Ou seja, o Putin colocou suas tropas na fronteira, gastou X para isso, para mover suas tropas. Aí a OTAN se deslocou meio mundo para colocar suas tropas, levar armas, os países europeus também, diretamente para a Ucrânia, e isso foi um gasto muito grande. Então manter as tropas lá já foi um ataque estratégico do Putin à OTAN. Ficou muito mais caro para o Ocidente manter tropas na Ucrânia que para a Rússia manter tropas na sua própria fronteira. Sabendo que o embate, na verdade, está entre essas potências do Ocidente e do Oriente, a gente consegue ver que claramente o que o Putin fez foi se fixar no seu local e não recuar. Como ele não avançou, mas também não recuou, a OTAN sentiu obrigação, principalmente o Biden, pela pressão popular de querer uma América forte de novo e se mostrar um líder forte, ele começou a pressionar. Só que a forma com que os Estados Unidos diz que vai atacar é diferente. Ela não chega e fala, vou invadir a Rússia. Não, ela fala, ó, a Rússia vai invadir a Ucrânia. É iminente, eles vão invadir, a qualquer momento eles vão invadir. Por quê? Porque isso legitima o ataque norte-americano à Rússia. Nesse momento, o Biden achou que ele estava com a vantagem, porque ele estava ameaçando explicitamente. E a Rússia não avançou, ela se fixou. Então, qual foi a jogada estratégica de gênio do Putin? Anexar as duas províncias separatistas da Ucrânia. Quando ele fez isso, ele viu que a resposta que a União Europeia e a OTAN deram à Rússia foi tão fraca que ele falou, mano, isso é uma carta verde, agora eu vou pra cima, tá entendendo? Porque eles provaram que eles não vão invadir. Foi mais um ato de fraqueza do Biden. Não estou dizendo que ele deveria atacar a Rússia. Eu estou dizendo, na verdade, que eles não deveriam nem estar tentando dominar o Oriente, e sim se fixar no Ocidente. Ou seja, a Ucrânia e a Rússia, mano, elas praticamente têm o mesmo povo. O que acontece lá é que, por exemplo, o centro, né, a capital, tem um discurso mais soberano, nacional e etc. Mas as províncias do interior se sentem pertencentes ao mesmo povo russo. Então a pressão dentro da própria Ucrânia para se anexar à Rússia era grande pelo próprio povo do interior. Então quando a OTAN percebeu que havia essa divisão, né, essa divisão popular na própria Ucrânia, ela fomentou essa divisão para utilizar isso como uma arma geopolítica, ou seja, usar a Ucrânia como um braço dos Estados Unidos para impedir o crescimento dessas potências que são a Rússia e a China. Mas antes de finalizar, eu quero trazer uma consideração importante. A gente não deve achar que essa guerra entre o Biden e o Putin e o Xi Jinping, essa guerra entre a China, a Rússia e os Estados Unidos, isso é uma guerra principalmente entre potências financeiras, potências do Oriente e do Ocidente, interesses transnacionais, tá entendendo? Os estados são, na verdade, ferramentas desse interesse. E as guerras acontecem graças a esses interesses. A Rússia, a China, os Estados Unidos são bandeiras, são ideias de nação. Mas quem controla, na verdade, todos esses países é aqueles que detêm poder financeiro. E os interesses deles vão estar sempre em primeiro lugar. E essa é a diferença entre um líder nacionalista e um líder entreguista, um líder soberano e um líder não soberano. Ele coloca os interesses da sua nação em primeiro lugar, o outro entrega. E o que acontece aqui no Brasil é justamente que a gente está sempre rendido aos interesses transnacionais. Por isso eu defendo que o Brasil deve sim se posicionar de forma estratégica para poder aproveitar essa multipolaridade, esse conflito entre as potências, para conseguir estabelecer sua soberania. E eu falo de bomba atômica, eu falo de infraestrutura. A pior coisa que o Brasil pode fazer é gerar um alinhamento automático aos Estados Unidos, como tem feito nas últimas décadas. O principal comprador de carne do Brasil é a China e a principal fonte dos insumos do agronegócio vem da Rússia. Então, se o Brasil se posicionar contra esses países, a gente vai entrar numa crise econômica fodida e os Estados Unidos não tá nem aí pra gente. A gente é só peão, tá entendendo? Da nossa história tá aí. E a gente vê claramente os interesses do Xi Jinping e do Putin aqui na América Latina. Se o Brasil souber explorar isso, ele vai crescer. Se ele não souber explorar, se ele fizer um alinhamento automático, como vem demonstrando na mídia recentemente, o Brasil só tem a perder. Essa foi uma análise mais resumida, então, na verdade, o que está acontecendo lá é um cabo de guerra entre interesses de múltiplas potências. O que está acontecendo agora pode se desenrolar para mudar para sempre a história do mundo, principalmente a história da hegemonia do Ocidente. E por isso a gente tem que ficar atento ao que a mídia hegemônica no Ocidente vai divulgar, também buscar entender o que a mídia do Oriente está falando para que a gente possa se posicionar e, o principal de tudo, não se dividir. Porque essa guerra ainda não é nossa. Mas o Brasil tem um posicionamento estratégico nela justamente por ser a geladeira do mundo. Ou seja, o alimento do mundo está nas nossas mãos. Simbolicamente, né? Porque quanto mais alimento vai para o mundo, menos sobra para o brasileiro. Então, como eu não sou russo, não sou chinês, não sou estadunidense, eu penso primeiro no interesse do nosso país. Então basta ficar de olho no que vai acontecer e ter muita fé, galera. Porque o negócio pode ficar muito ruim pra gente.
Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise mais rápida. Se você quer apoiar meu trabalho, se você gosta do projeto que eu estou trazendo aqui e quer me ajudar a expandir, no link da minha descrição tem o Apoia-se. Eu também vou estar deixando o meu Pix aqui na descrição desse vídeo. Se você perguntar para mim qual que é o melhor, eu vou estar preferindo as contribuições pelo Pix. Meu livro também está lá no link da descrição. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um tema muito atual e muito importante para desenvolver essa soberania brasileira, que é uma união popular, é uma união do povo brasileiro como uma resposta a essa guerra híbrida que está acontecendo aqui no Brasil. E por isso eu quero que vocês tenham sempre em mente, um povo unido é um povo forte. Então quem quiser contribuir para a mensagem desse canal ir mais longe, eu vou estar agradecendo muito a vocês. Curte, por favor, compartilha, deixa a sua opinião, você conseguiu entender a análise que eu fiz. Se não conseguiu entender alguma coisa, pode me chamar na DM que nós desenrola lá, valeu? Tamo junto.